Vamos dar uma olhada num negócio que tá rolando forte na internet. A galera que pega histórias de relacionamento e vira do avesso. É impressionante como a mesma situação pode ser contada de jeitos opostos, dependendo de quem tá falando e, claro, de quem tá analisando. Olha só essa frase. Não posso te levar a sério porque você não paga minhas contas. Isso aqui é o resumo de uma mentalidade que a gente vê direto por aí. A ideia é de que respeito, de que seriedade é, sei lá, um item numa prateleira, algo que se compra. É exatamente esse tipo de pensamento que a gente vai destrinchar aqui. Então, para começar, vamos para o primeiro caso. E ele é perfeito para mostrar essa verdadeira guerra de narrativas. De um lado, tem a história contada por quem viveu. E do outro tem uma análise que simplesmente bota tudo de ponta cabeça. A história é a seguinte: uma mulher admite que teve um caso, que a vida dela virou um caos por causa disso. Ok. Mas aí, meses depois, ela reencontra o cara, o ex, e vê que ele não tá bem. E a conclusão dela não é poxa que pena ou algo assim. Não. A conclusão dela é nossa, que sorte que eu me livrei dessa bala. É curioso no mínimo. E é aqui que o negócio pega fogo. Para ela foi pura sorte, mas para o comentarista que analisou a história, isso aí tem outro nome: fuga de responsabilidade. A lógica dele é simples e direta. Ela não se livrou de bala nenhuma. Na verdade, ela era a bala. Ela causou o estrago todo e agora está tentando se pintar de vítima da própria confusão que criou. E o ponto central da crítica é justamente esse. A narrativa dela é flexível, digamos assim. Muda conforme a maré. O comentarista levanta um ponto interessante. E se o cara estivesse por cima, bem de vida, a história seria a mesma? Provavelmente não. Aí a gente ia ouvir papo de chama gêmeas, ela pra ser, o destino nos uniu. A história muda pra caber na justificativa. E essa frase aqui, ela fecha a conta. Ela perseguiu o caos, chamou de química e agora quer agir como vítima das próprias decisões. O X da questão não é o que aconteceu com o cara, mas a completa falta de autoanálise dela. Ela foi atrás do problema, criou o problema e, no final, quer a medalha por ter escapado do incêndio que ela mesma começou. Ok, o primeiro caso foi sobre responsabilidade, ou a falta dela. Agora, o segundo mergulha num tema que é um campo minado: respeito. Afinal, respeito é algo que se ganha com o tempo, com o que se oferece, ou é a base, o mínimo para qualquer coisa começar? Vamos ver esse embate. Aqui, a história é de uma mulher dizendo que perdeu o namorado. Para onde? Pro tal conteúdo da Manosphere. Na cabeça dela, o cara entrou numa discussão sobre respeito com ela e, de repente, depois de consumir esse conteúdo, ele simplesmente mudou. Sofreu uma lavagem cerebral, segundo ela. Para quem tá por fora, Manosphere é basicamente um ecossistema online de blogs, fóruns, vídeos, conteúdo feito para homens. Mas, na análise do comentarista, a história não é bem essa de lavagem cerebral. Para ele, é mais sobre homens que já se sentiam de uma certa forma, encontrando um lugar que valida esses sentimentos. Não é criar algo novo, é dar nome ao que já estava lá. E aí que a narrativa vira completamente. O comentarista argumenta o seguinte: a Manosphere não fez lavagem cerebral nenhuma. Ela só deu a ele a coragem, a validação para ele dizer chega, para ele exigir o básico: lealdade, respeito. Sem condicionais, sem depender do saldo bancário. Foi um despertar, não uma conversão forçada. E o que mudou na prática, segundo essa análise? Bom, ele parou. Parou de se desculpar por querer o mínimo, que é respeito. Parou de confundir gritaria com argumento de valor. Parou de achar que ter confiança era a mesma coisa que ter compatibilidade. E talvez o mais importante, ele parou de pagar aluguel na ilusão de outra pessoa. Basicamente, ele entendeu que não se vive em paz num campo de guerra. Vamos para o nosso último caso. Esse aqui bate numa tecla muito importante: a diferença entre ter experiência e ter consciência. Porque, como vamos ver, uma coisa não garante a outra. Às vezes, ter muita experiência só significa que a pessoa repetiu o mesmo erro muitas vezes. A situação é essa. Uma mulher, de 45 anos, se descrevendo como madura e experiente, que não quer mais saber de ficada. O problema? Segundo ela, todo cara mais novo que aparece na vida dela só quer uma coisa. E para ela, isso é um grande enigma. Mas, será que é mesmo um enigma?
Pois é, para o comentarista, de misterioso isso aí não tem nada. Na verdade, ele usa uma analogia muito simples, mas que vai direto na ferida e explica exatamente o porquê desse padrão se repetir. E a analogia é essa aqui. É como montar uma barraca de limonada e ficar brava porque as pessoas não querem uma hipoteca junto. Pronto, tá tudo aí. A crítica é sobre esse desalinhamento total entre a oferta e a demanda, entre o que se está oferecendo e o que se quer em troca. Vamos destrinchar isso aí para ficar bem claro. Passo 1, ela oferece momentos divertidos, ou seja, a limonada. É isso que está na placa da barraca dela. Passo 2, ela quer em troca um compromisso de longo prazo, a hipoteca. O ponto do comentarista é que, bom, a conta não fecha. A pessoa que para tomar uma limonada não está pensando em financiar uma casa. É um desalinhamento de expectativas. E aí vem o arremate final. A tal experiência dela é posta em xeque. Porque, como diz o comentarista, experiência sem consciência só te torna um veterano dos mesmos erros. Repetir o mesmo padrão várias vezes não é experiência, é só ser previsível. Experiência de verdade leva à consciência, e a consciência leva à mudança. Beleza, vimos 3 casos, 3 histórias, aparentemente diferentes, mas existe um fio condutor que liga tudo isso. Qual é a tese principal, o argumento central por trás de todas essas análises? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça? No fundo, o argumento unificador se apoia em 3 pilares bem claros. Primeiro, a tal da responsabilidade pessoal, assumir as próprias decisões e as consequências delas. Segundo, a ideia de que respeito não é transacional, não é uma moeda de troca, ele tem que ser a base. E terceiro, autoconsciência, que é a ferramenta para entender os padrões em que a gente se mete e, com sorte, quebrá-los. Então, no fim do dia, a perspectiva do comentarista vai além da simples crítica. Ela se apresenta quase como um guia, uma forma de navegar nessas dinâmicas de relacionamento modernas. A sugestão é que seguir esses princípios é fundamental para manter o bem mais precioso que um homem tem, a sua própria paz de espírito. E para a gente fechar, fica a reflexão. Independentemente de se concordar ou não com essas análises, com esses pontos de vista, como é que essa constante reformulação de histórias pessoais, essa batalha de narrativas online, está moldando a forma como a gente enxerga os relacionamentos hoje em dia? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente se fazer.